O ensino superior no Brasil tem sido um dos grandes temas relevantes, onde muitos canais de comunicação têm abordado esse tema, como TV Câmara, TV Escola e outros. Além disso, nós temos grandes professores como Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, que nos traz informações esclarecedoras de como está o nosso sistema de educação superior no momento que nós estamos vivendo no Brasil. Diante desse tema, eu, o professor Neilton Araújo, gostaria de dar a minha parcela de contribuição gravando esse vídeo de como está a situação atual do ensino superior no Brasil. Então, solta a vinheta aí que eu já vou abordar essa questão. O ensino superior se constitui no nível educacional que segue a finalização do ensino secundário e compreende estudos de graduação e pós-graduação, bem como estudos de formação vocacional. Essa modalidade é o nível mais elevado dos sistemas educativos de ensino e normalmente é realizado em faculdades, escolas superiores e outras instituições que conferem graus acadêmicos ou diplomas para os estudantes. O objetivo da educação superior tem por finalidade, de acordo com o artigo 43, inciso 3 da LDB, incentivar o trabalho da pesquisa e a investigação científica visando o trabalho da ciência, da tecnologia, da criação e da difusão da cultura. E assim, o ser humano vai se desenvolver no meio em que vive. Diante dessas questões, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a internacionalização do ensino superior no Brasil. Sabemos que o Brasil está localizado na América Latina, um continente que tem um elevado índice de desigualdade e tem alguns aspectos semelhantes nesse continente em relação ao país. Entre eles, acesso à saúde, distribuição de renda, serviços e principalmente acesso à educação. Mesmo assim, as universidades que estão na América Latina têm assumido um papel muito maior do que a sua responsabilidade formativa. Nesse contexto de dificuldade que abordei, é que surgem as universidades brasileiras. Elas surgem no século XIX, onde grupos, onde elites foram buscar a educação lá na Europa, durante o período de 1500 a 1800, onde pessoas foram estudar fora e depois voltaram qualificadas para atuar no Brasil. A gente também pode ver que posteriormente, no Brasil, houve uma grande contratação de professores europeus. A educação superior no Brasil, ela surgiu em momentos conturbados, mas apesar desses momentos conturbados, a educação superior deflagrou grandes momentos na sua história. Em 1930, o período da Revolução Industrial, em 1964, onde o governo militar assume o poder, foram criadas mais de 20 universidades. Inclusive, em 1934, foram criadas universidades públicas, como a gente pode ver, a Universidade de São Paulo, e que neste período a gente também viu que veio uma grande demanda de professores europeus que veio atuar nessa universidade. Em 1968, inicia-se outra fase importante, que é com o movimento da reforma universitária, que tinha como base a indissociabilidade do ensino, como mote das instituições de ensino superior. Na década de 70, houve o impulsionamento dos cursos de pós-graduação para o exterior, onde nós vemos como base a formação do corpo docente brasileiro. Na década de 90, houve outro momento importante, que é com a Constituição de 1988 e com as homologações das leis. Perceba que em meio a momentos conturbados, a educação superior no Brasil teve grandes momentos importantes na sua história. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a virtualização da ensinagem. Quando se fala em virtualização da educação para o ensino superior, é o investimento de tecnologia para a educação em geral. Então, a virtualização nada mais é do que a instalação de um aplicativo ou dentro de um sistema operacional de ensino. Por exemplo, quando a gente instala o Photoshop, quando a gente instala alguns aplicativos que servem como base para facilitar a aprendizagem do estudante. Então, isso vai fazer com que
o ensino do estudante seja cada vez mais produtivo. Outro exemplo de virtualização é a criação de plataformas para a educação à distância. Com isso, vai encurtar a distância do aluno e as unidades de ensino. Diante dessas questões, gostaria de destacar os benefícios da virtualização dentro da sala de aula. Vamos lá! Os benefícios que a virtualização traz para dentro da sala de aula é muito positivo, pois vai fazer com que os estudantes tenham um aprendizado mais significativo. A virtualização vai somar no aprendizado do estudante. Por isso, a gente tem que entender também que o professor ele tem que se capacitar, pois não adianta o professor ele mandar um conteúdo para o estudante sem ele ter propriamente domínio daquilo que ele está mandando para o estudante. Por isso, o professor tem que se capacitar cada vez mais. Com professores, dirigentes educacionais e governos interessados em investir em tecnologia, é preciso criar alternativas para que as empresas possam trabalhar da melhor forma possível com TI. Isso porque as empresas precisam criar alternativas para que elas possam criar inovações ou elas possam trabalhar com aquilo que elas já têm. A educação à distância, como dito anteriormente, é um grande exemplo de virtualização. No entanto, é um mercado que ainda precisa ser bastante explorado, porque para deixar a sala de aula agradável, os TIs têm um papel fundamental e precisam criar plataformas de ensino acessíveis de acordo com os planos de ensino de cada curso e basicamente de cada instituição. Com isso, se os TIs fazerem isso de uma forma significativa, se esses desafios forem vencidos, a aprendizagem dos estudantes será cada vez mais favorável, será cada vez mais produtiva e será construída de uma forma mais relevante. Quando se fala em desafios e perspectivas, podemos observar que o Brasil tem que evoluir muito em relação na sua oferta de poder dar conta quando está oferecendo a educação superior, pois as universidades oferecem altos custos para os estudantes e eles não têm condições de absorver esses altos preços e assim faz com que o seu ingresso na universidade seja inibido, como também faz com que a sua conclusão para aqueles que estão estudando seja adiada. Outro desafio que a educação superior está associada é com as condições econômicas do país, pois se a condição econômica do brasileiro melhorar, com certeza os ingressos nas universidades será cada vez mais produtivo e mais significativo. Com isso, temos que superar os altos índices de evasão escolar, de inadimplência e também termos tecnologias de ponta para a escola, como também adequar-se aos requisitos do sistema de ensino federal e adotarmos tecnologias de ponta. Diante dos desafios propostos, temos também algumas perspectivas e elas é fazer com que os diplomados eles tenham uma empregabilidade, como também o mercado de trabalho esteja propício para a contratação deles. Com isso, a educação superior no país vai crescendo gradativamente e nós vamos alcançando os objetivos propostos para a educação superior no país. Que quando nós falamos em educação superior, a gente vê que a educação superior ela está associada ao contexto econômico e social do país. E assim concluo dizendo que tudo na educação, os seus resultados é demorado. É como se fosse um transatlântico, é uma longa viagem. E esse foi o meu vídeo sobre a atual educação superior no Brasil.